Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Olha que terrível. Não conheciam o Senhor, apesar de estar na casa dele. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. Caramba, não deixava passar nada. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que iam ali a Siló. Caramba. Vou continuar, versículo 15. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. Agora vai para o capítulo 4, versículo 11 em diante. Diz assim: e foi tomada a arca de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 11. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Olha que coisa. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podiam ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo, e além disso também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado. E tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se-lhe e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Deus, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. Meu Deus. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Forte. Curva sua cabeça. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus nós oramos. E Pai, o principal é a Tua presença aqui. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, que Tu venhas abrir o entendimento dos Teus filhos, que Tu venha falar os corações, que Tu venha abrir os ouvidos espirituais. Eu te peço, Espírito Santo, fica conosco, toma o Teu principal lugar.
Em nome de Jesus, me usa como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Fala conosco. Amém. Amado, a gente vê um destino terrível na vida de Eli e da família de Eli, que era sumo sacerdote e era juiz nessa época de Israel. A gente vê uma negligência de pais para com os filhos, e eu queria conversar muito sobre isso essa noite. Eu quero que você preste muito bem atenção. O momento que nós estamos vivendo, a gente está vendo aí uma degradação verdadeiramente de relacionamento de pais com filho, relacionamentos que mostram o caminho certo que deve andar. A gente vê hoje, e eu vou falar isso de uma igreja que está perdendo uma essência, hoje se há muita cobrança, mas a gente vê que as pessoas verdadeiramente, como é que eu vou falar? Elas não produzem aquilo que deveriam produzir no reino de Deus, em questão de sacrificar, de se entregar a Deus. Mas a gente busca muitas benesses, e hoje a gente vai falar sobre isso. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda. Nesse momento aqui, Eli levava uma vida verdadeiramente religiosa. Ele acobertava as falhas dos filhos, Ofni e Finéias. Ele não dava direção aos seus filhos. Eu quero que você escute hoje de uma forma bem espiritual, amém? Quando eu falo hoje, nós vamos falar de um pouco sobre esse tipo de paternidade, mas não só os filhos nossos de sangue, mas dentro da igreja, a importância de nós darmos direção às pessoas. Você que foi chamado para o reino de Deus, amém? E ele colocava os filhos à frente de Deus Pai, a ponto de colocar em jogo o próprio templo, a própria integridade do santuário. Ele colocava na mão dos filhos, era ameaçada. Ele deixava os filhos fazerem o que quisessem no santuário. E a gente vê no capítulo 2, bem claro, apesar de eles estarem no santuário, eles não conheciam o Senhor, meu irmão. Olha só a fragilidade do pai ao filho. Olha só a falta de direção, apesar de estarem dentro da igreja. Vamos trazer para o dia de hoje. Não tinha comunhão com os santos, porque Deus fala bem claro que eles não conheciam o Senhor e eram sacerdotes, meu irmão. Olha que coisa séria. E um dos pecados templo e tirava das panelas, das marmitas, além da parte que lhe cabia, porque o texto fala que eles ainda comiam depois a gordura, ainda pegavam, ou seja, eles tiravam tudo. Uma coisa gravíssima. Ou seja, o povo naquele tempo não podia apresentar sacrifício, porque o sacrifício a Deus era roubado. Olha que coisa séria. Ou seja, o povo não sacrificava. O povo ele não podia se apresentar a Deus por falta de sacrifício, meu irmão. Porque aqueles que deveriam sacrificar para os filhos de Israel roubavam o sacrifício. Foram para a guerra, o que aconteceu? Perderam a guerra, porque Deus não estava lá. Uma coisa que a gente tem que entender, e eu queria que isso abrisse os seus ouvidos, amado, nós estamos falando de paternidade, presta atenção, isso é muito sério, né? A origem que a gente vê aqui da religiosidade de Eli era não mostrar a correção de seus filhos. A origem da religiosidade, ele começou a ficar religioso porque ele não mostrava direção àqueles que estavam conduzindo o templo, porque a formação dos filhos depende do sacrifício dos pais. Quem está me entendendo? Ou seja, para formar filhos, depende do teu sacrifício, meu filho. Depende do meu. Se eu quero verdadeiramente ver pessoas crescendo em Cristo, vai exigir um sacrifício seu e meu. Não tem como a gente vê uma igreja florida, a sua família, os teus filhos no caminho do Senhor, se não há sacrifício dos pais. Tem que ter uma entrega. E não acontecia isso. Ou seja, a vida religiosa começou-se na vida de Eli quando ele começou a entregar. Ou seja, religiosidade não combina com paternidade.
Religiosidade não cruza com paternidade, porque toda teologia perfeita mesmo, mas tem que ter paternidade. Se não tiver paternidade, vai gerar religiosidade, porque paternidade gera marcas com Deus, gera marcas com o Pai. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, dá um glória a Deus. Entenda isso. Então há um processo aí. Há um processo. Ele não sacrificava. Ele não dava tempo para os seus filhos, para gerar marcas nos seus filhos. E uma vida sem sacrifício forma filhos imperfeitos e religiosos. Se você não souber sacrificar para aquilo que Deus deu na mão para você, se você não pagar um preço, você vai criar filhos religiosos. Você vai criar filhos que vêm à igreja, apesar de fazerem parte da igreja, não conhecem o Senhor como deveriam, porque isso depende dos pais que lançam os filhos. Quem está me entendendo? Nossa responsabilidade de lançar as pessoas, os filhos que Deus colocou nas nossas mãos. E Hófni e Finéias, eles, como os filhos de Eli, Hófni e Finéias, você forma uma geração religiosa sem sacrifício dentro da igreja, uma geração sem marcas, uma geração que não aprendeu a sacrificar. Por quê? Porque se o pai, que era responsável de passar verdadeiramente, sacrificar pelos filhos, para que eles crescessem e gerassem uma geração de filhos que sacrificavam, se ele não sacrifica, se não gera marcas na mão dele, se ele não ensina, o que vai acontecer? Você vai criar filhos sem sacrificar. E quando você cria filhos sem sacrifício, você não tem as marcas. Se você não tem as marcas, você não tem o que passar. Aí fica uma geração vazia, uma geração que não conhece com profundidade a Deus. Então isso estava acontecendo naquele tempo. Isso estava vivendo. Ele não sacrificava como pai para os seus filhos, mostrando direção, mostrando correção. Consequentemente, seus filhos não sacrificavam. Não tinha marcas na caminhada. Não tinha marcas, meu irmão. Quando Deus transformou você em filho, porque Ele está esperando uma resposta nossa, tua e minha. Marcos 16:15 fala: ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer será batizado, quem não crer será condenado. Quando você entende o sacrifício de Cristo feito na cruz, você toma o sacrifício para você, não para você somente tirar das benesses desse sacrifício. Pelo contrário, é você aprender a sacrificar para gerar outros filhos para Deus. Você aprende a sacrificar. Então todo filho que reconheceu a cruz tem a capacidade de virar pai espiritual das pessoas. Desde o momento que você sacrifica e ganha marcas, porque Deus sacrificou o seu filho. Jesus se sacrificou por você também. A Bíblia fala que Jesus mostrou suas marcas quando Ele ressuscitou e veio no meio dos apóstolos. Amado, não tem evangelho profundo de geração transformar geração, se você não cria sacrifício e marcas na tua caminhada. Era o que faltava aqui. Ou seja, os próprios pais espirituais daquele tempo, que eram Hófni e Finéias, eles pegavam o sacrifício para eles e não sacrificavam em nome dos filhos de Israel. Os filhos de Israel não entendiam, não sabiam o que era sacrifício. Como é que eles vão passar à frente se não tinham sacrifício para apresentar nem marcas? Não aprenderam. Hoje a gente está vivendo uma geração assim. Hoje nós estamos vivendo uma geração, não estou falando de todos, lógico, a igreja está crescendo do tamanho do oceano, com a profundidade de uma piscina. Nós precisamos aprender a sacrificar em nome de Jesus, porque, meu amado, a Bíblia fala que o mundo aguarda com expectação a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, aqueles que sacrificam, aqueles que mostram o que são, e vai exigir sacrifício teu e meu. Há uma geração que espera isso. O teu filho que nasceu do seu ventre espera do seu sacrifício, você mostrar o caminho que ele deve andar para ele gerar para Deus. Não tem como nós criarmos uma geração legado, nós mostrarmos um caminho para um povo que virá, se a gente não aprender a sacrificar. Eu quero que você abra aí em Gênesis capítulo 32. Entenda isso. Gênesis
Todos nós temos a capacidade de gerar filhos para Deus. Mas para que você venha gerar filhos para Deus saudáveis, vai exigir sacrifício da tua vida e marcas profundas. A gente vai ver isso na Bíblia. Gênesis capítulo 32, versículo 30 e 32, diz o seguinte: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Eu vou dar uma explicação rápida aqui. Jacó, ele virou Israel porque experimentou marcas. Ele lutou com o anjo de Deus. Ou seja, naquela luta de dia até a noite que virou, presta atenção, Jacó não queria largar o anjo, né? Tem uma música isso. Ou seja, foi lá uma luta no Val de Jaboque, uma luta que gerou uma marca na vida dele. Ou seja, aquele lugar, Val de Jaboque, quando aconteceu isso, sabe o que aconteceu? Aquele lugar foi chamado de Peniel. Sabe o que é Peniel? Face de Deus. Ou seja, todos aqueles que querem ver a face de Deus vão ganhar marcas profundas na caminhada, vão viver de dia e de noite em luta, aleluia, mas vão ganhar, aleluia, vão contemplar, vão ver a face do nosso Deus. Você vê a face de Deus. Ou seja, Deus espera que nós venhamos a sair de Jaboque e venhamos entrar na presença dEle, na face dEle. E todos aqueles que querem experimentar a face de Deus vão ganhar marcas do sacrifício que estão fazendo. Não tem jeito. Nós precisamos gerar. E daí Jacó ganhou um nome novo, ganhou Israel. Sabe o que quer dizer Israel? Aquele que vê a Deus. Ou seja, para ver a Deus tem que ter marcas e sacrifício. Tem que ter. Se você quer viver verdadeiramente o evangelho genuíno e produzir para Deus, você tem que entender que vai gerar marcas na caminhada, vai gerar sacrifício da sua parte. Você vai ter que entender que para Deus não existe crente gourmet, crente que só vem para receber, crente que só vem se aproveitar do sacrifício como Hófni e Finés. Só isso, você parou no estágio da cruz, você não avançou. E tem uma geração esperando por você e por mim, que precisa ser anunciado o evangelho. Isso é muito sério. Se você vê na história, Abrão se chamou Abraão, Gênesis capítulo 17, como pastor, depois que se circuncidou. Depois que se circuncidou, Deus mudou o nome dele, foi chamado pai de multidões. Ou seja, para você ganhar filhos para Deus, você vai ganhar marca, vai doer, não tem jeito. Nós precisamos gerar para Deus. Nós precisamos entender que nós somos pais espirituais. Há uma expectativa de pessoas que querem receber da tua palavra, da tua boca, mas eles aguardam as marcas da tua caminhada. Eles querem ver como é que é a tua vida, quais os frutos que você dá. São as marcas. Isso daí entra no coração daquelas pessoas e transforma e modifica. Ou seja, há uma expectação de um povo lá fora que faz parte de Jerusalém, que aguarda marcas. Eles querem ver isso na tua vida para aprenderem, aleluia, você poder, aleluia, influenciar e conduzi-los no caminho certo. Vai exigir do teu tempo, vai exigir muitas vezes da tua conduta dentro do seu trabalho, vai exigir, é um sacrifício que você faz, mas o nome do Senhor vai ser glorificado, vai ser transformado na vida dessas pessoas, vai entrar de uma forma diferente, porque tem muita gente aí, meu irmão, que conhece Jesus só de falar. Tem muita gente aí que está esperando que nós venhamos verdadeiramente a não só comer do sacrifício, mas procurar andar com Deus, receber, sabe, uma direção, andar face a face com Ele, ver a Deus, e ver a Deus vai requerer de você marcas e sacrifício. Jesus sacrificou por você. Abra a Bíblia aí em Lucas capítulo 24, olha só, Lucas capítulo 24. Houve também
Amado, entenda isso, todos aqueles que ganham sacrifício, que passam e se entregam em sacrifício a Deus e ganham marcas na caminhada, e muitas vezes a gente chama isso de processo, é porque Deus está querendo te dar uma multidão de filhos na tua mão, pessoas que você vai influenciar, pessoas que vão olhar para você como referência. Paga o preço por isso. Você está gerando filhos espirituais para Deus. Amém ou não amém? É a forma como nós geramos filhos espirituais. Olha que Deus, né? Jesus Cristo, ele fala em Lucas 24, 36 ou 40. Olha que ele fala aí. Aliás, deixa eu ver, eu abri errado. Lucas 24, 36 ou 40. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinham a algum espírito. E eles lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, as marcas da crucificação. Para ele, aleluia, gerar verdadeiramente fé nas pessoas, Jesus, na caminhada dele, ele mostrou as marcas. E quem tem a marca de Cristo aqui, dá glória a Deus. Amado, a gente tem que manter essas marcas acesas para as pessoas verem na nossa vida. E vai exigir de você, aleluia, pés que anuncia o evangelho da paz, mão que coloca a mão no arado e não olha para trás. Nós precisamos avançar. Há uma necessidade. Tem pessoas que querem ver isso na gente. Aí Jesus consolidou aquilo que ele falou: quem vê a mim vê o Pai. Ele mostrou as marcas dele. Hoje, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Hoje a gente está vendo uma geração. Hoje eu estou vendo uma igreja. Eu estou abrindo o coração para vocês. E eu queria isso na minha igreja, tá? Ao mesmo tempo que eu acho uma coisa que não é legal, isso depende muito da ótica das pessoas que recebem. Hoje nós vemos a igreja com restaurantes dentro. Hoje nós vemos a igreja que tem médicos, psicólogos. Hoje a gente vê a igreja que tem jiu-jitsu, tem luta. Hoje a gente vê a igreja que vira de noite, às vezes até, né, baile para jovens. Hoje a gente vê a igreja fazendo tudo, muitas vezes menos sendo igreja. Muitas vezes menos ser igreja. E as pessoas que participam disso, muitas vezes não recebem transformação, só pegam das benesses. É como se a igreja fosse um supermercado. Ou seja, a igreja tem médicos, tem tudo, glória a Deus, vira um SUS. A igreja tem restaurante, tem cantina, vira um restaurante, a igreja é lugar, às vezes, de juntar todo mundo para trocar ideia, para conversar, para trocar. Vira um ambiente de conversa, de fofoca. A igreja vira tudo, meu irmão. Muitas vezes, menos ser igreja. A igreja vira academia, tem fitness, tem amado. A igreja continua sendo igreja. Tem que ter salmo, tem que ter oração, tem que ter profecia e fazer tudo com decência e ordem. A gente tem que viver isso. Eu quero isso aqui. Eu já falei isso. Mas como você vê isso? O grande problema é que muitas vezes a gente vem à igreja, a gente procura as igrejas, aquilo que dá, aquilo que se oferece, mas ninguém quer sacrificar. Eu sou do tempo, meu irmão, de uma geração antigamente, que eu sacrificava. A gente evangelizava no meio das ruas, a gente saía a pé. Eu ia ali de Irajá, que agora eu estou meio velhinho. Amado, eu ia de Irajá até a Penha evangelizar, irmão, a pé. A gente andava 5 horas, 3:30 da tarde. Eu ia lá no Mário Cruyff e a gente voltava a pé, que muitas vezes a gente não tinha dinheiro. A gente ia evangelizar. Nas participações de trabalhos da igreja, a gente estava sempre. Ou seja, não é só pegar as benesses da cruz, é verdadeiramente nós sacrificarmos para gerar uma geração nova de filhos que vão virar pais espirituais de outros. Por isso que eu pego esses jovens aí e cobro deles a estarem na oração, e cobro deles de estarem lá na escola bíblica. Amado, que são eles que vão produzir no dia de amanhã, porque eu estou ficando velho, outros também. Verdade não é? As pessoas vão parando, a idade vai chegando. Se a gente não mostrar verdadeiramente para essa juventude as marcas de sacrifício, a dedicação na obra de Deus, o que eles vão passar para frente?
Aonde vai parar a obra? Se teu filho está na igreja, glória a Deus, ensina ele o caminho que deve andar, fortalece ele, cobra dele, mostra exemplo também, que você só não, que eu abenço o sacrifício, mas que você sacrifica em prol de outras vidas que virão, inclusive a do teu filho. Nós precisamos disso. É assim que se gera os filhos espirituais. Tem que pagar um preço. Hoje de manhã estava todo mundo aí, praticamente todo mundo, né? Uns estavam na escolinha, mas estavam aqui orando, porque a gente tem que ensinar, a gente tem que produzir. O teu filho tem que ver em você o sacrifício por ele, mostrar o evangelho da cruz, se dedicar para ele, falar de Jesus para ele, pagar um preço de trazer ele para a escolinha, pagar um preço de estar com ele no culto. É necessário, irmão, porque através da vida dele vai vir uma geração nova, um legado novo. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Está todo mundo parado olhando para mim, estático. Mas entenda isso, amado, se não tiver sacrifício, aonde vai o evangelho? Aonde vai parar? Todos os grandes homens de Deus pagaram um preço. Paulo, quando ele estava perseguindo em Damasco, a Bíblia fala que Jesus o visitou, ele ficou cego 3 dias e 3 noites, ele não comia e não bebia. Sabe por quê? Porque as coisas do céu não se misturam com a terra, meu irmão. Ele estava ali sendo tratado, e de Saulo, que é chamado o desejado, ele foi ser chamado Paulo, que quer dizer pequeno, porque é necessário que Jesus cresça e ele venha diminuir. Paulo, ele passou por isso. Sabe por quê? O desejado pelos romanos, o desejado líder, o grande centurião, teve que morrer para Jesus aparecer, e teve que ele se esvaziar de tudo. Criou marcas, ele abriu mão do trabalho, ele abriu mão de tantas coisas por amor do evangelho. E hoje o nome de Paulo até hoje fala na tua vida e na minha vida. Sabe por quê? Porque ele foi gerando filho, ele gerou Onésimo, ele gerou Timóteo, ele gerou Tito, ele gerou Marcos, ele gerou Priscila, ele gerou Áquila. Amado, olha quanta gente esse homem gerou. E no final ele bateu no peito e falou assim, Gálatas 6,17: portanto ninguém me molesta, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Tem que levar a marca. Se eu quero produzir para Deus, se eu quero mostrar alguma coisa do evangelho, Deus vai cobrar a marca de Cristo na tua vida e na minha vida. Vai cobrar. Você vai passar por processos, mas você vai gerar vida para Deus, porque através da tua vida outros vão ver, vão tomar ensinamentos, vão confiar no Senhor através do teu testemunho e do meu testemunho. E testemunho não é de boca, testemunho é construído através dos atos, é através do que você passa. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Testemunho é construído por aquilo que você passa, meu irmão, para você mostrar para as pessoas que Jesus vive e reina para todos sempre, em nome de Jesus. Não é fácil andar com Cristo. Ninguém disse para você que é fácil. Só que hoje eu tenho observado uma geração gourmetizada. Eu fico, sabe, aonde, quer ver um exemplo? Aonde estão os testemunhos, meu amado? Antigamente, no meu tempo, lá no início dos anos 90, tinha testemunho de ex-drogado, de ex-viciado. O cara abria mão de tudo. O cara era novo, ele dava testemunho nas igrejas. O ex-drogado, o ex-isso, o ex-aquilo, o ex-traficante, o ex de tudo. Cadê os testemunhos? Hoje as pessoas adaptam, elas conciliam, elas não abrem mão muitas vezes daquilo que vê. Eu vejo atores, eu vejo atrizes, eu vejo cantores, tudo com o mesmo tipo de jeito, com o mesmo tipo de roupa, fazendo a cena indecente na televisão, depois fala, eu sou cristão. Meu amado, tem que ter sacrifício, tem que abrir mão. Hoje nós estamos vivendo uma geração de mimimi. Todo mundo é crente, todo mundo é gospel. Cadê as marcas, meu irmão? Utilizar o útil do agradável e só pegar do sacrifício da cruz. Só, meu amado, você tirar proveito, você não constrói filhos. Foi isso que Ofni e Finéias fez. Eles comiam do sacrifício e não gerou filhos para Deus. Porque para se apresentar perante a Deus, tem que exigir sacrifícios e marcas. Sabe o que aconteceu? Eles foram para a guerra. O povo de Israel perdeu. Sabe por quê? Porque eles foram para a guerra, eles levaram uma arca vazia, sem a presença de Deus, sem a glória do Senhor. Eles foram, caminharam, levou todo mundo atrás dele. E sabe o que aconteceu?
o povo de Israel perdeu. Todos ficaram lá. Sabe por quê? Porque foram filhos que não aprenderam a sacrificar, não aprenderam com os pais. Você é um pai, eu sou um pai. Nós da igreja que já estamos com o tempo, nós somos pais espirituais de muitas pessoas. O teu testemunho, a forma como você anda, você influencia, você modifica a vida das pessoas. Você é um agente modificador que Deus levantou. Para quê? Através das tuas marcas, através da tua dedicação, seja em oração, seja, contribuindo, seja vindo nos cultos, seja trabalhando na igreja, você está modificando pensamentos e corações de pessoas que fazem parte daquele lugar. Você, aleluia, está sendo usado como pai espiritual dessas pessoas, e vão olhar para vocês e vão avançar. É isso que acontece. Isso não é só função do pastor. Deus levantou, aleluia. Você que é filho hoje, você tem condição de ser, pai de uma multidão de filhos. Pessoas que vão fazer diferença lá na frente, porque viram alguma coisa em você. Sabe por quê? Eles viram sacrifício da tua vida e marcas. Todos os grandes homens de Deus tiveram alguma marca. Teve que abrir mão de alguma coisa para ser o que Deus esperava deles. E você e eu, o que nós temos que abrir mão para a gente modificar uma geração que está chegando, que está permanecendo? Porque se você não mostrar o seu sacrifício, a gente cria uma geração vazia, sem legado, sem pai, uma geração de crentes e cabôs, órfãos. Foi isso que aconteceu. Quem está me entendendo aqui, dá glória a Deus. Sabe o que acontece, meu irmão? É uma mensagem para edificar a sua vida. Hoje as pessoas, elas modificam de lugares segundo as suas necessidades, mas não segundo o sacrifício que querem dar a Deus. Elas modificam, abrem mão segundo as suas necessidades, não pelo ministério que Deus deu na mão delas. Primeiro é o meu prazer, primeiro as coisas que eu quero, e depois é Deus. São poucas pessoas que eu vejo que vão ter que pagar um preço. Entra na presença de Deus, reconhece o seu chamado, abre mão de tudo por amor a Ele, para gerar uma geração de filhos. São poucos. Eu me lembro do meu tempo, meu amado, que eu vi gente, eu sou um que abri mão do meu trabalho por causa do ministério. Eu vi gente sendo capitão do IME. Moisés Malafaia abriu mão para ser um pastor. Eu vi gente trabalhando, hoje são diretores, até quando eu vi, abriu mão de diretoria, meu mão de gerência, para viver com um salário muito menor. Sabe por quê? Era um sacrifício, porque através da vida deles, outros crentes iam ser formados. Cadê essa geração dos testemunhos fortes? Presta atenção uma coisa, meu amado. Testemunho forte e mudança de vida depende da motivação do teu coração. Presta atenção, uma coisa que isso vem no meu coração. Deus espera, e de você e de mim, há uma geração aí fora que espera. Não é a sua posição, não é a sua função, não é o testemunho que você ganhou um apartamento ou um carro. Deus quer, e as pessoas esperam marcas e sacrifícios na tua caminhada, dizer: Deus fez isso na minha vida. Não é a função, não é a sua posição que mostra o que você é perante as pessoas. São as marcas da tua caminhada. Isso gera frutos. A tua caminhada mostra para as pessoas o Deus que você serve. Falar, todo mundo fala. Jesus, ele teve que mostrar as marcas. Deus, para ser Deus, ele teve que sacrificar um filho. Jesus, para ser o que ele era, ele se sacrificou por si mesmo e depois mostrou as marcas. Jacó teve que sacrificar, ganhou uma marca. Abraão ganhou uma marca. Moisés teve que sacrificar o seu, ele era príncipe. Amado, há uma necessidade para você arrastar uma multidão, um preço a ser pago, mas pode ter certeza, você está criando, você está escrevendo teu nome na história da vida de muitas pessoas, na vida dos teus filhos, na vida do teu bairro. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Amado, eu falo isso de todo o coração. Viver com Deus é muito bom. Deus espera que nós venhamos verdadeiramente gerar filhos espirituais para Ele, gerarmos marcas na caminhada, sermos dedicados à casa dEle e à palavra de Deus.
E isso vai te custar de repente alguma coisa, mas pode ter certeza, as bênçãos do Senhor são muito maiores na tua vida. As bênçãos do Senhor, os galardões, tudo aquilo que Ele tem para você, são muito maiores do que você está fazendo. Sabe por quê? Porque o que você faz aqui que é temporário, que você vai marcar a vida de pessoas, lá no céu está sendo escrito de uma forma eterna para a tua vida e para a minha vida. E quem toma posse disso, dá glória a Deus. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu coloquei aqui, Ele formou os seus filhos e os perdeu porque perdeu a visão do Pai. Presta atenção, ele perdeu a visão de Deus. A Bíblia fala que ele já não poderia enxergar. Quando a gente perde a visão de Deus, a gente forma uma geração vazia, a gente forma uma geração sem glória de Deus. A gente que caminha com Jesus, temos que estar sempre olhando firmemente para o autor e consumador na nossa fé, porque quando você perde a visão, você está criando esterilidade numa geração que vai vir. Você está construindo um povo sem glória, um povo estéril, porque a Bíblia fala, um povo órfão, porque a Bíblia fala aqui que Icabod, quando nasceu, ele perdeu o pai e a mãe. Ou seja, Icabod veio ao mundo. Quem vai passar as coisas de Deus para Icabod? A gente vai criando com o tempo, se a gente não souber passar para a geração seguinte, isso vai exigir sacrifício e marcas. Nós, uma geração estéril que não produz para Deus, só come do sacrifício, só come do que a cruz pode dar, só come das benesses de Deus, só dá glória a Deus e aleluia porque está recebendo alguma coisa, só vem para a igreja para receber uma coisa. E o que vai acontecer com as gerações seguintes quando o vento vir, a guerra vir, a pressão vir? Você está indo para a guerra com uma arca vazia, porque no momento que era para sacrificar, no momento para você ganhar as marcas, a gente não fez isso. Há uma necessidade. Por isso quando eu falo para você, vem para a oração, vem estudar, se separa, jejua, paga um preço. Há uma necessidade de você ter marcas perante o Senhor para que você cresça espiritualmente e através da tua vida outras pessoas sejam conduzidas para o mesmo caminho. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. É isso que Deus espera. Eu sou do tempo, meu amado, que eu falei isso para os jovens. Eu ficava embaixo lá na coluna, não tinha árvores, os pés era tudo pequenininho, não tinha espaço dentro do templo 602. A gente ficava muitas vezes no sol da manhã, com as cadeiras pegando sol. Mas eu queria aprender, eu queria produzir para Deus, era um sacrifício. Eu teria que ganhar conhecimento. Não tinha sombra, mas estava todo mundo lá, alegre e contente. Sabe por quê? Nós estávamos sendo formados para servir ao Senhor, ganhando marcas para produzir para Deus. Senão a gente gera uma geração dessa aqui, meu amado, uma geração de Icabod. Foi-se a glória de Deus. Hoje nós estamos cheios de templos, e muitos templos vazios de glória. Temos movimento de homens, temos shows, temos tantas coisas, mas cadê a presença? Porque a presença causa modificação nas pessoas. As pessoas deixam de fazer o que eram, as pessoas se transformam quando entram na presença da glória de Deus. Abre mão de pecado, abre mão de atitudes, elas mudam. Elas têm você como referência. Pode falar com todo mundo todo torto, mas quando olha para você, caramba, com aquele ali eu não posso não. Sabe por quê? Para ele chegar lá, ele pagou preço, ele ganhou marca, ele ficou dia e noite com o Senhor. É isso que Deus está esperando da gente, para gerar uma geração grande, uma geração que venha produzir mais do que a gente. Quem está me entendendo? Está me entendendo, meu amado? Eu sei que está um silêncio tremendo, está todo mundo de olho arregalado. Essa noite não é a noite dizendo que você vai ganhar alguma coisa. Essa noite não é dizendo que você vai receber, que Deus vai abrir a porta. Amado, você vai ganhar muito quando você entende que para andar com o Senhor de uma forma profunda vai exigir sacrifícios e marcas. Mas pode ter certeza que o que é teu, o que é meu, está guardado na mão do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas a Deus? Está guardado. O mais importante
É você aproveitar esse tempo de vida e você gerar filhos para Deus. O mais importante é você ser, sabe, pai espiritual de pessoas. O mais importante é você mostrar caminhos para as pessoas. O mais importante, por onde você for, as pessoas vão olhar: caramba, vem cá, você é o quê? Eu sou cristão. Mas e aí? Eu sou cristão. Só isso. Aonde você for, vão olhar marcas na tua vida. Ele passou por aqui, ele fez isso, ele transformou, ele pregou, ele abraçou, ele movimentou ministério, ele ganhou vidas. É isso que Deus está esperando do povo dele. É isso que Ele está esperando, meu amado. Senão a gente vira um Icabô na vida, não gera nada, órfãos, não recebemos nada, não temos o que passar. A minha preocupação da igreja hoje, de uma forma geral, é as gerações que vão vir pela igreja que eu estou vendo, que é a igreja que eu vi há mais de 20 anos atrás. Se eu fizer, e se eu viver e trazer o que a gente vivia, muitos não aguentam. Quem é da antiga aqui sabe o que eu estou falando. Já pagou preço, já virou noite orando, já, sabe, no outro dia tinha que estar de manhã no culto, trabalhando na recepção, saindo para evangelizar. Amado, ninguém morreu, mas pode ter certeza que foi plantada uma pedrinha na tua coroa. Aleluia, aleluia. Deus espera isso da gente. Aguarda um pouquinho, se mantém de pé, trabalha para o Senhor. Você está sendo visto por uma geração. Trabalha, sabe, amado, às vezes você está pensando que ninguém está te vendo. Tem gente vendo você sim. Tem jovens vendo você sim. Tem adolescentes vendo você sim. Tem pessoas dentro da igreja que te observam as tuas atitudes. Você está influenciando sim, meu irmão. Você está sendo exemplo. Não pense que quando você vem para a igreja de manhã para orar, você só é um instrumento que ora. Você é um instrumento que carrega, traz vidas, porque estão olhando você. Caramba, ele está lá cedinho, porque eu não estou. Você está me entendendo? Você está influenciando. A gente não pode falar nada para as pessoas e passar nada para as pessoas, se você, meu amado, não passou por isso, não foi transformado, não sacrificou e não tem marcas. Passar coisa vazia, o que adianta? Está me entendendo, meu irmão? Eu não estou falando quem não tem tempo para trabalhar por causa do trabalho, eu não estou falando disso. De alguma forma, aonde você está, no trabalho onde você está, dentro da sua casa, por onde você passa, o tempo que você está na igreja, você pode contribuir de alguma forma, no mínimo em orações, porque oração e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Você pode estar de pé dentro do seu trabalho, você pode estar ligado com o Senhor, orando, intercedendo por pessoas. Trabalho não falta. O problema é a gente estar disponível para o Senhor, como meio de tantas coisas que nos oferece, e toma o nosso tempo para trabalhar para Ele. Trabalho tem, no mínimo orar. Deus deu a capacidade para todo mundo, dentro da igreja, na sua casa. Você vai ver que através das tuas orações você pode estar transformando e mudando o lugar. Você pode estar mudando pessoas. Você pode estar construindo, contribuindo para a mudança de uma geração. Quem recebe isso, dá uma glória a Deus. Então, meu amado, se apresenta para Deus, se torne útil para Deus. Porque a gente, muitas vezes, a gente fala tantas coisas. Deus está esperando homens e mulheres que se levantem, porque há um mundo que agora com expectação a manifestação dos filhos. Quando você se manifesta como filho, você pode ter certeza que Deus vai colocar filhos na tua mão. Você vai ser pais espirituais dessas pessoas. E quando você se apresenta, como eu falei, eles aguardam as marcas de Cristo na tua vida. Você tem que apresentar algo, senão você não leva ninguém para o teu caminho. Você tem que apresentar algo. Amém ou não amém? Quem está recebendo essa noite? Eu estou dando um incentivo para você, que eu vejo pessoas que param na caminhada. Qualquer coisa para. Qualquer motivo é motivo de não estar na presença. Qualquer situação, qualquer vento, qualquer chuva, qualquer coisa para, qualquer coisa desvia, qualquer convite, tudo. Amado, a Bíblia fala bem claro, olhando, a Bíblia fala que a gente tem que olhar, né? Os nossos olhos têm que estar retos, fixos no autor e consumador da nossa fé. Hoje qualquer coisa leva um crente.
Você sabia que dentro de uma faculdade, os jovens adolescentes, eu falei hoje, todos que entram nessa época, de 100, 60 se desviam. 60, ou seja, 60% dos jovens que entram numa faculdade, eles se desviam. Por quê? Porque eles não foram bem construídos. Por quê? Eles não tiveram pais espirituais, de repente, que sacrificavam a altura para que eles se mantessem fiéis no meio de uma guerra lá fora. 60%, coisa diferente lá atrás, que não era isso tudo. Cada vez mais, devido à forma como nós sacrificamos, e muitas vezes nós não sacrificamos, estamos formando crentes vazios dentro da igreja, que quando vai lá para fora, se perdem, porque não tem base. Por quê? Porque os pais espirituais não sacrificaram. Eu não estou falando só pai de família, não. A gente tem que aprender a sacrificar por essas pessoas, que eles vão dar continuidade ao Evangelho da Paz. São eles, são os jovens que estão ali atrás, ó. Por isso que eu procuro ser exemplo para eles ali. De vez em quando dá uns cascudos, né? Dá uma rasteira em alguns ali, mostra o caminho. Mas amado, são eles que vão dar frutos amanhã. Se eles não aprenderem agora, vão aprender com quem? Por isso que a maioria dos jovens está tudo empregado em alguma área da igreja. Tem que estar, para eles produzirem, para eles aprenderem, para pagarem um preço. Sabe por quê? Porque no dia de amanhã, de repente são eles que vão estar pregando aqui, eu não vou estar mais aqui. Aí eles vão lembrar, caramba, aquele velho chato, aquele pastor lá de trás, de 30 anos atrás, ficava puxando a sua orelha, ficava brigando. Meu mano, mas é para isso que vocês vão dar continuidade à obra do Senhor. Aleluia! Quem pode dar uma glória a Deus? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Sacrifica, meu amado. Senão a gente forma crentes e cabôs, crentes órfãos, crentes que não expressam a glória, porque não transformaram, não receberam dos pais e não levaram à frente. Vamos ficar de pé. É uma palavra para você refletir, meu irmão. Hoje a gente está vivendo muito ruim. O evangelho está totalmente atacado. A gente lá de trás, tem gente aqui com mais idade que eu no evangelho, era totalmente diferente. Hoje é explícito as coisas contra o cristianismo. Hoje as coisas que aparecem na televisão são explícitas. A gente está vendo crentes totalmente deformados, crentes que conciliam, não abrem mão do pecado, mas estão dentro da igreja, não abrem mão, se acostumaram. Eu nunca mais vi um testemunho de um ex, que era uma coisa normal nos anos 90, anos 2000. Você se lembra disso? Iam nas igrejas, falavam, tirou do tráfico, tirou disso, acabou, hoje eu sou cristão, mas estou lá no meio do erro. Ah não, porque o importante é a fé. Não é, mano, evangelho é mudança de vida, de pensamento, é metanoia, e para isso você tem que sacrificar. Aí a gente forma uma geração fraca, geração que qualquer vento leva, qualquer vento bate, qualquer vento derruba. Que Deus abençoe a gente, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A Bíblia fala, e eu vou terminar aqui. Hoje é um coração aberto para vocês. Eu estou falando aquilo que eu tenho visto. Os anos passam, as pessoas vão parando. Os anos passam, a mesma força, o mesmo gás, a mesma alegria de estar na casa do Senhor, como diz lá no livro de Efésios capítulo 3, versículo 10, que é o costume de alguns, as pessoas vão parando. Sabe o que acontece? Lá na frente, a tua parada, Deus colocou na tua mão. Se você estivesse de pé, gerando para Deus, 10, 20, 30 pessoas viriam através da tua vida, e você parou. E através da tua vida Ele tinha uma expectativa de você estar produzindo, você parou. É isso que acontece. E quando a gente para, com certeza dentro da casa do Senhor alguém está sobrecarregado, alguém está levando as cargas a mais, porque não houve uma disposição correta. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Todos nós fomos chamados, meu amado. A Bíblia ela é bem clara, não são posições, não são funções que mudam as pessoas, são as marcas na caminhada que transformam pessoas. Eu vejo testemunho de tudo. Testemunho que a pessoa ganhou um prédio, a pessoa ganhou um apartamento, a pessoa ganhou um carro, a pessoa, amado, mas o maior testemunho que você pode dar é a mudança tua, é a mudança de vida. Você é um crente, você abriu mão do pecado, você é um exemplo a ser seguido. Isso não tem testemunho que compre.
Foi através disso que o teu nome foi escrito no livro da vida. A Bíblia fala assim, ó. Eu vou terminar aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Inclusive eu coloquei aqui no papel. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que senhor de tudo. De novo. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que senhor de tudo. Eu coloquei aqui, quem tem direitos, mas não podem assumir, porque a geração anterior não morreu na cruz como filho. Ou seja, você é menino, a gente se transforma em meninos escravos, a gente não cresce, estamos presos, apesar de nós sermos senhor de tudo, apesar de Deus ter dado tudo na nossa mão, devido à falta de sacrifício, à falta de marcas de caminhada com Ele, nós continuamos meninos dentro da casa de Deus. Apesar de sermos senhor de tudo, que a Bíblia fala que todo poder foi dado para o nosso Deus dos céus e da terra. Vão agora, estão com vocês. Eu habito dentro de vocês. Vocês têm autoridade. A gente não toma posse, porque nós somos meninos, meu irmão. E a gente não difere do servo. O servo é aquele que está preso aqui nesse texto. Nós somos escravos. Servo aqui está falando de escravos. Apesar de nós sermos senhor de tudo, nada difere de um escravo. Você está preso. Deus te capacitou. Deus capacitou você e a mim para nós sermos libertos em Cristo e nós ganharmos o mundo, ganharmos pessoas, vivermos o melhor dessa terra. Está na tua e na minha mão. Assume a sua posição. Vai gerar dor, vai gerar marca, vai gerar sacrifício, mas você pode ter certeza, aleluia, a prosperidade e a bênção do Senhor é com você. É com todos nós. Aleluia. E quem recebe essa noite que eu estou falando aqui, dá glória a Deus. Dá mais uma salva de palmas ao Senhor. É para a tua vida isso. Isso é um alerta que eu estou dando. Repara bem como é que estão hoje as coisas dentro de igreja. Repara bem como é que os movimentos acontecem. Repara bem o que estão oferecendo. Você compara com uma igreja. O que é uma igreja? Você vai entrar e entender que as pessoas só estão entrando na igreja só para receber, mas não entrega nada para Deus, não paga um preço, não paga uma marca, não ganha uma marca. O ideal é você só se aproveitar da cruz. E como vai ficar as gerações seguintes se você não for marcado e não for construído? A gente está gerando uma igreja fraca lá na frente, uma igreja que não tem glória. Essa é a minha preocupação. Hoje eu estou vendo crentes indo para a igreja para tudo, volto a falar, para ver o cantor da hora, para ver o pastor da hora, para bater palma, para pular, para fazer tanta coisa. Quando você vai ver a vida da pessoa, ele não foi transformado, continua com o mesmo palavreado, com os mesmos vestimentos, falando palavrão, se misturando com tudo. Não, o importante é a fé. Sabe por quê? Porque ele vem para a igreja não para ser construído, ele vem para se aproveitar da cruz. Eu sou do tempo que a gente colocava a mão no arado, a gente trabalhava, a gente queria crescer em Cristo, abrir mão das coisas erradas. Porque se tirar isso tudo da igreja, porque naquele tempo de Jesus não tinha nada disso, era só um tablete, era pedra, madeira, a Torá aberta, e as pessoas viviam como igreja, distribuíam os pobres, dividiam o que tinha, vivia, abria a mão, cara. Tinha som, não tinha nada. Sabe por quê? Porque eles estavam sendo construídos, que na verdade a igreja somos nós, meu irmão. A igreja somos nós todos reunidos. É o corpo, a orelha, o nariz que está aqui, é a perna. Quando nós se reunimos, nós nos tornamos uma potência. Nós modificamos o mundo, nós modificamos as pessoas. Que Deus abençoe a vida de vocês, a nossa vida, em nome de Jesus. A gente vai cantar uma música aqui.